Sejam muito bem-vindos ao canal da Mobial, tem mais um Mob Avalia e o carro de hoje é ele, o novo Hyundai Creta na versão Ultimate 2.0. E o Hyundai Creta é um carro cheio de polêmicas, não é mesmo? Por isso, nós achamos mais do que justo e necessário trazê-lo aqui para o Mob Avalia. Se você nunca assistiu esse quadro aqui comigo, eu vou te explicar como funciona. Nós damos notas para cada quesito do carro. Então eu vou dar uma nota para o design, para o desempenho, para o consumo, itens de segurança, de conforto, espaço, entre outros. E eu vou justificando essa nota no decorrer do vídeo e no final a gente vê qual foi o resultado do carro avaliado, no caso, o Hyundai Creta. Então, se liga aí e vamos começar. O novo Hyundai Creta tem um visual bem comum para o que a gente está acostumado, não é mesmo? O seu visual arrojado demais causou uma certa estranheza no consumidor brasileiro. Mas olha, eu vou te contar uma coisa, é questão de tempo para você se acostumar e até começar a achar o Hyundai Creta um carro bonitão. Os faróis fragmentados são bem arrojados, bem ousados e eles são casados a uma grade imensa que ainda tem um contorno cromado. Então tudo no Hyundai Creta acaba chamando muita atenção e às vezes absorver essa quantidade de informações causa um certo baque. Mas como eu acabei de falar, é questão de tempo para você se acostumar. Aqui na lateral nós temos rodas bem futuristas também. Elas têm um design exclusivo, são aro 18, em liga leve e tem um acabamento diamantado. Aqui na traseira o visual também é bem ousado e aqui ó, as polêmicas lanternas fragmentadas que causaram tanto burburinho quanto os faróis. Só que nessa versão aqui, tanto as lanternas quanto os faróis eles são em LED, ponto positivo, né? E eu vou aproveitar que eu tô aqui atrás para mostrar o tamanho do porta-malas. E notem que o Creta vai mais uma vez na contramão da concorrência aqui e ele não tem aquela faixa que liga um farol ao outro. Claro que não teria nem como ter com um conjunto de lanternas desse, né? Eu falei farol, mas é lanterna, não tem como ele ter uma faixa aqui que liga as lanternas, ia ficar muito difícil de absorver, não é mesmo? Porém, a concorrência tem, todos os carros da concorrência. Então, o Creta é realmente o carro que mais se diferencia. E aqui nós temos 422 litros de porta-malas. Não é o maior porta-malas do segmento, mas também não é o menor. E é um tamanho bem ok para uma família ali de 4 pessoas. Então, dá 3, 4 pessoas. Então, dá para carregar muita coisa aqui se você encaixar direitinho. Então vamos lá conhecer o interior e o espaço do Hyundai Creta. E antes de fechar aqui a porta, deixa eu até comentar para vocês sobre o acabamento. Ele é praticamente todo, a porta é praticamente toda em plástico duro. Vejam aqui, tem um detalhezinho aqui bem na lateral que é em couro, mas o resto é tudo plástico duro. Só que esse acabamento marrom com creme acaba disfarçando muito a aparência de plástico duro. Então você só percebe mesmo se você for conferir, mas visualmente disfarça bem e tem um acabamento bonito. Agora vamos ao espaço interno. Eu tenho 1,70 de altura, o banco dianteiro está regulado para mim e eu ainda tenho muito espaço aqui. Vejam só, eu tenho 2 palmos de distância entre os meus joelhos e os bancos dianteiros. Da minha cabeça até o teto eu tenho aqui 1 palmo. Então até se fosse uma pessoa mais alta do que eu, tanto se o banco da frente tivesse regulado para uma pessoa maior e aqui atrás também se estivéssemos com uma pessoa maior, daria para viajar com conforto e um espaço bem legal. E os bancos, eles são muito confortáveis também. Vejam que eles têm um acabamento também em creme, que combina creme e marrom. O couro, ele é perfurado. Aqui nós temos saídas de ar-condicionado também para quem vai atrás, o que realmente é muito legal, principalmente quando se trata de um SUV compacto, que nem sempre é muito comum, né? A gente ter saída de ar-condicionado na traseira. Eu também tenho uma entrada USB aqui, então não precisa ficar pedindo para quem está na frente, colocar seu celular para carregar. Aqui tem um espaço também para você colocar o seu celular, porém não tem porta-revistas, né? Você praticamente tem que contar só com um espaço aqui da porta, que tem um porta-garrafas e mais um espacinho, e
com esse compartimento aqui. Nós não temos aqui o porta-revistas e aqui também é plástico duro. O acabamento em couro fica só na lateral e quando a gente olha aqui essa parte inferior do banco, já tem aquele mesmo tecido aqui do assoalho do carro. Então acaba comprometendo um pouco o visual, o refinamento do carro, né? Afinal a gente está falando de um carro de R$175.000, um SUV compacto de R$175.000, então dá pra gente ser bem exigente. Um ponto positivo, o túnel central ele é bem baixo, então até quem vai no meio tem muito espaço, assim, não fica incomodada, porque quando o túnel central é muito alto, né, você tem que viajar com uma perna de cada lado, então aqui no banco traseiro do Creta é tudo muito positivo para, independente se você vai na lateral ou se você vai no meio, tem bom espaço para as pernas, bom espaço aqui e dá até, para dormir na viagem, colocar meu fone de ouvido, meu celular para carregar e viagem tranquila. Agora vamos conhecer o que tem ali na frente? Finalmente estamos aqui no banco do motorista, mas antes que eu me esqueça, vamos falar da nota do espaço interno. A nota é 8 e você pode até questionar, mas você falou tão bem do espaço interno, falou que é tão generoso, vai dar um 8 e não um 10. O 8 é porque há concorrentes que oferecem mais. O Renault Duster e o Captur, por exemplo, além de ter um espaço interno mais generoso, eles também têm um porta-malas maior, por isso a nota 8. Embora o espaço interno seja incrível, seja realmente muito bom, até para uma família de 5 pessoas, todo mundo viaja muito confortável. Agora vamos voltar para o design, porque eu preciso terminar de justificar minha nota, porque você também pode estar aí questionando, nota 8, acho que não daria um 8 não, daria um 6. Porém, gente, como eu te falei, é um carro que realmente ele tem um design que causa muita estranheza, mas depois de um tempo você começa a ver que é um design legal, que realmente agrada. Me agradou, por exemplo, então por isso que eu dei uma nota 8. E considerando aqui o acabamento interno, você pode até falar algumas coisas lá de fora, só que aqui dentro a história muda e realmente é um carro capaz de agradar a gregos e troianos. Ele tem um acabamento muito bonito, muito bem acertado, tem alguns toques de requinte, essa combinação de creme com marrom ficou muito harmoniosa, embora eu prefira branco com cinza. Eu gosto mais dessa combinação. Mas o branco com marrom ficou muito bonito também e disfarça muito bem o plástico duro do painel. Então, se você olhando assim, parece que tem um material de melhor qualidade. Aqui no meio a gente tem uma central multimídia, não é flutuante, não sei se vocês já tinham reparado isso, né, que ela não é flutuante. Então, mais uma vez, a Hyundai ignora as tendências do mercado e encaixa a central multimídia de 10 polegadas, que inclusive tem uma exibição muito boa, a qualidade é muito boa. São 10 polegadas, ela tem espelhamento tanto para Android, tanto de Apple CarPlay, e ela tem um acabamento, um contorno aqui em black piano que se estende até o console do carro. Então é uma central multimídia bem completa e ela, apesar de ter muitas funções, ela é intuitiva. Então você explora ela ali um pouquinho, você já entende onde que estão as coisas. Ela tem até um GPS próprio. Aqui quando a gente clica no botão de navegador aparecem todos as possibilidades. Você pode colocar os seus destinos anteriores, salvar algumas rotas, então isso é bem legal. Aqui nós temos um botão para rádio, eu tenho esse daqui também que é de mídia, que eu posso selecionar as coisas de uma forma mais rápida, como o Android Auto, o áudio via Bluetooth. Eu posso até conectar um pendrive aqui, tanto para assistir vídeo quanto para ouvir música. E ele tem até uma função aqui, sons da natureza. Então eu tenho a opção de bosque vibrante. Eu adoro esses sons da natureza, o que a Niro tem também. Ondas calmas para você relaxar num dia de trânsito. Dia chuvoso. Café ao ar livre. Nossa, esse eu realmente não gostei. Por que motivo eu iria querer ouvir um café ao ar livre, toda essa barulheira, quando eu estiver no trânsito? Só se for para me deixar mais estressada ainda, né? Tenho lareira calorosa, olha só, quando você for buscar o amor da sua vida para jantar. E povoado nevoso. Como que é um povoado nevoso? Não gostei muito não também.
Alguns são legais, outros não tem nada a ver, né? Mas tudo bem, chega. Vou diminuir aqui pra gente voltar a conversar. E outra coisa que eu acho que vocês não notaram é que apesar do Hyundai Creta ter uma proposta futurista, ele é muito tradicional em outras coisas. Então ele tem aqui, olha, os botões físicos e eu acho isso incrível porque eu odeio quando um carro ele é todo touch. Eu não tenho botão de atalho e eu tenho que estar lá no trânsito e procurando as funções que eu quero aqui. Isso atrapalha muito. Então, quando eu tenho os botões físicos, facilitam a minha vida. Aqui eu tenho os controles do ar-condicionado, são 8 intensidades, ele vai a temperatura mais baixa, vamos ver aqui, 17 graus, e ele vai até 27 graus. Então, tanto para refrigerar quanto para aquecer, ele é bem eficiente. Aqui nós temos 2 entradas USB e eu também tenho um carregador por indução. Através desse botão aqui você seleciona os modos de condução, são 4 modos de condução. Tem o Smart, que ele é um pouquinho mais esperto do que o modo Eco. O modo Eco justamente para economizar combustível. Tem o modo normal, que é o seu próprio estilo de condução. E tem o modo Sport, para quando você quer se divertir um pouquinho mais ao volante, que é um carro um pouquinho mais esperto, mais na mão, né? O câmbio, ele é bem simples, não tem nada demais, a manopla de câmbio. Aqui nós temos o freio de estacionamento com auto hold. Esse botão aqui, ele é responsável pela refrigeração do banco do motorista, pela ventilação, são até 3 níveis de intensidade. E esse botão aqui é caso você queira desativar o start-stop. Nós também temos câmera 360, então consigo ter uma visão bem legal aqui do carro e eu posso até aumentar, olha que legal, muito bom, né? E aqui eu posso escolher o ângulo que eu quero ver em mais destaque, o que é muito útil quando você está manobrando o carro. Aqui nós temos um espaço para o porta-objetos, temos 2 porta-copos e como cereja do bolo nós temos esse teto solar panorâmico maravilhoso, e realmente é solar panorâmico porque além dele ocupar praticamente todo o teto, eu consigo fazer a abertura do vidro. E por último, e não menos importante, nós temos bancos aqui bem robustos, macios, bem acertados, que acomodam muito bem tanto o motorista quanto o passageiro. Vejam que eles têm as abas aqui laterais para acomodar melhor quem vai na frente. O acabamento também é creme com marrom. Aqui nós temos um couro perfurado e os ajustes são manuais, o que eu acho uma grande mancada quando a gente fala de um carro de 175 mil reais. Você pode até questionar, mas tem outros concorrentes que também oferecem o ajuste do banco manual, Camila. Realmente, mas você acha justo você ter que ficar ajustando aí seu banco através da manivela depois de pagar 175 mil reais? Acha mesmo? Dito isto, a nota é 8, como eu já havia dito para vocês lá atrás. E antes de sair para testar, para conhecer aqui o desempenho do Hyundai Creta 2.0, eu quero falar um pouco de itens de segurança e itens de conforto. Então vou colocar a lista aqui na tela para vocês, para a gente ver o que o Hyundai Creta tem e o que ele não tem. Mas eu posso adiantar que ele vai tirar um notão, porque é um carro super completo. Talvez o ponto de maior destaque desse carro seja realmente a lista de itens de série. 6 airbags, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, frenagem autônoma de emergência, sensor de ponto cego, alerta de mudança involuntária de faixa, sistema de permanência em faixa, faróis em LED, lanternas em LED e monitoramento de pressão dos pneus. O Hyundai Creta Ultimate 2.0 cumpre toda a nossa lista de itens de série que a gente acredita que um SUV compacto deve oferecer. Na lista de itens de série bônus, ele também se sai muito bem. Ele oferece sensor de estacionamento dianteiro, farol alto automático, frenagem automática após colisão, sistema eletrônico, não tem sistema eletrônico anticapotamento, assistente de controle de descida, detector de fadiga e fica devendo apenas o leitor de placas. Dos itens de conforto, ele tem ajuste de altura do cinto do passageiro, faróis automáticos, fica devendo sensor de chuva e abertura interna do porta-malas, tem central multimídia, volante com regulagem de altura e profundidade, banco do motorista com ajuste de altura, ar-condicionado com saída para o banco traseiro, chave presencial e piloto automático.
Dos itens bônus, ele oferece banco de couro, carregador por indução, teto solar, não tem espelhamento sem fio, controles à distância via aplicativo, tem painel digital, fica devendo som premium, tem ACC, tem aletas atrás do volante e freio de estacionamento eletrônico e retrovisor eletrocrômico. Então, em itens de segurança, o Hyundai Creta leva um belíssimo 10 e nos itens bônus de segurança ele consegue 0,8, que a gente acaba adicionando essa nota na nota final, então acaba agregando. E nos itens de conforto, ele tem nota 8 e 0,8 nos itens bônus. Dito isto, vamos conhecer o desempenho desse carro na rua? Bora lá! Então bora andar de Hyundai Creta Ultimate 2.0, esse motor vocês já conhecem bem, afinal ele já tem bastante tempo de casa, não é mesmo? Ele entrega 167 cavalos a 6.200 RPM e 20,6 kg de torque a 4.700 RPM. Esses números são com etanol. Com gasolina ele entrega 157 cavalos e 19,2 kg de torque. Ele é um SUV bem espertinho, ele vai de 0 a 100 em 9,3 segundos e pode chegar até 190 km por hora. A transmissão é automática de 6 velocidades. E uma coisa que você pode questionar também é que eu falei que ele é espertinho, mas existem SUVs também de marcas generalistas, que são SUVs compactos e são mais espertos do que ele, mas a maioria deles são equipados com motor turbo, não é mesmo? Então a gente precisa considerar isso também. Esse é um motor já mais antigo, não é tão atual assim. Então todos esses fatores precisam ser levados em consideração, o que não faz com que o Creta deixe de ser um carro ágil. Ele é muito esperto, ele atende muito bem aos comandos, só que se o que você quer é um SUV que entrega mais esportividade, esse não é o objetivo do Hyundai Creta e ele não cumpre essa missão, apesar dele ter a versão Sport. Inclusive eu estou aqui no modo Eco, eu vou passar aqui para o modo Sport, até para poder falar aqui as mudanças para vocês. Quando você coloca no modo Sport, o carro ele já reage imediatamente. Você sente ele mais bravinho, assim, mais ágil, você pisa no acelerador, ele já vai com mais agilidade. Então é um modo bem legal, só que se o que você quer realmente é uma direção um pouco mais esportiva, você não vai acabar sentindo isso da forma que você espera. Existem outros SUVs no mercado que cumprem muito melhor essa função. Um dos exemplos é o recém-lançado Pulse Abarth. Ele sim é um carro super envenenado, super nervoso, mas tem uma proposta completamente diferente, né? Um carro menor, é um carro com outro objetivo. O Creta é um carro muito família, é um carro para quem gosta também de viajar no final de semana, porque como eu te falei, ele é um carro que tem um bom desempenho. Então, se você pega estrada com ele, você não passa raiva, ele te passa segurança nas ultrapassagens. Carro bem esperto. São 167 cavalos, né? Não é pouca coisa. Ainda mais quando a gente fala de um SUV compacto. Uma outra coisa que eu gostei muito na dirigibilidade desse carro é que ele absorve muito bem os impactos. Então, quando você passa por um buraco, você não sente aquela pancada tão seca, tão grosseira, sabe? Então, isso é algo muito legal, que melhora muito o nível de conforto desse carro. E em relação à geração anterior, você percebe que ele tá muito mais firme quando você vai fazer alguma curva. Você percebe ele com mais estabilidade, passando mais segurança. Então tem vários pontos positivos. É claro que a cereja do bolo desse carro não é necessariamente o desempenho do motor, mas sim a dirigibilidade que ele oferece através dos sistemas de condução, porque como eu acabei de falar aqui dos itens de segurança, ele tem um pacote muito completo. Então ele tem alerta e controle de permanência em faixa, ele tem alerta de ponto cego, tem o controle de cruzeiro adaptativo e com frenagem automática de emergência. Então tudo isso deixa a direção muito melhor, não é mesmo? Imagina você ter todos esses recursos para explorar. Então, quando você dá a seta aqui para a direita ou para a esquerda, aqui no meio do painel digital aparece a imagem da câmera que fica aqui próxima aos retrovisores. Então, eu consigo ver o que eu tenho de cada lado, né? O que eu preciso prestar atenção. Porém, eu não me sinto segura, eu não me sinto confortável para usar essa câmera para me guiar e eu continuo usando os retrovisores. Porém, ela é muito útil na hora que você vai estacionar, que você vai fazer
alguma baliza, porque você pode ir dando a seta para o lado que você quer estacionar e você consegue ver se a guia está perto ou não está. Então isso evita você arranhar uma roda talvez e torna todo o processo muito mais fácil. Então eu já falei tanto das tecnologias desse carro, então vamos testar esse controle de cruzeiro adaptativo. Então eu aperto esse botão aqui e eu seleciono a velocidade. Só que num primeiro momento é muito difícil você identificar aqui onde que se realmente está funcionando o controle de cruzeiro adaptativo, porque onde você seleciona a velocidade fica bem escondidinho, assim, fica bem na lateral. Então isso é difícil. A gente está aqui numa via de 90 km por hora, então eu vou regular aqui, ó, colocar 93 e vamos deixar o Hyundai Creta trabalhar, ó, sem as mãos no volante. Vou deixar aqui próximo para não parecer imprudente, né? Mas o carro está fazendo tudo sozinho, ó. Até as curvas ele vai girando o volante automaticamente, porque eu tô com tudo ativado. Não só o controle de cruzeiro adaptativo, como a frenagem autônoma de emergência e também o alerta e controle de permanência em faixa. Então tá tudo certo aqui. Agora é deixar ele trabalhar. Coloquei a 93, mas eu tô a 60 km por hora por enquanto por conta do trânsito. Você também, através desse botão aqui, ó, que fica do lado direito superior, que você consegue controlar a distância do carro da frente. Então são 4 distâncias que você pode selecionar. Ele não fala exatamente o que é, mas normalmente é um carro de distância, né? Então quando você coloca 4, ó, o carro da minha frente saiu, então ele já começou a acelerar. Ó, o volante mexendo sozinho, consegue ver? Agora eu fiz uma interferência que eu achei que o outro carro estava muito próximo, mas ele vai girando o volante, ele vai fazendo todo esse controle para manter o carro na faixa. Olha só, tranquilo, né? Lembrando que você pode ultrapassar até 6 km da velocidade sem levar uma multa. Então, se o limite da via é 90 km por hora, você pode andar até 96 que você não vai ser multado. Claro que eu não recomendo você andar a 96, porque a chance de você passar do limite e ser multado é muito grande. Então, passa ali 2, 3 km, tá tudo certo. É mais para você não precisar reduzir tanto quando você passa por um radar, por exemplo, que é uma coisa que a maioria das pessoas fazem e é muito desnecessário. Então, olha, não estou com as mãos no volante, mas estou muito atenta. Meu pé não está no freio, mas está próximo. Então, se acontecer qualquer coisa aqui que eu detectar que eu preciso interferir, eu estou bem atenta. Isso é muito importante quando você tem um carro com esses sistemas semi-autônomos. Você nunca deve confiar completamente na máquina. A gente ainda não está nesse nível. Por mais que em termos tecnológicos as marcas estejam muito desenvolvidas, elas realmente ofereçam sistemas muito potentes, muito capazes mesmo. É bom você sempre ficar atento. Ó, agora apareceu, mantenha as mãos no volante. Então coloquei a mão, vou tirar de novo. E percebam, assim, o ajuste dele é bem sutil, mas ele vai colocando o carro na faixa de novo. Aqui a gente vai passar por uma curvinha, vamos ver ele fazendo o contorno. Ó, percebem o volante girando bem sutilmente? Fez a curva perfeitamente. Claro que não é uma curva super acentuada, mas ele se manteve na faixa, entendeu o que era para fazer. Então é realmente um sistema muito inteligente. Ó, entrou um carro aqui na minha frente sem muito aviso prévio, ele entendeu, reduziu, agora pediu para eu colocar as mãos no volante novamente. Ó, agora os carros ali na frente eles estão parados, vamos ver se ele vai fazer a frenagem total. Você viu que ele começou a ir um pouco para esquerda? Então aí eu interferi. A faixa tem uma poça de água aqui na lateral, então ele não entendeu que tinha uma faixa e ele começou a ir para a esquerda por isso, por não identificar a faixa. Por isso que é muito importante você estar atento, porque você pode você pode passar por um trecho que a faixa esteja mais apagada e aí o sistema precisa que você auxilie. Agora o carro da frente começou a andar, aí nesse momento eu preciso pisar no acelerador novamente para o carro voltar para o controle de cruzeiro adaptativo. Existem carros da Mercedes, por exemplo, quando você ativa o controle de cruzeiro adaptativo, ele para e depois quando o carro da frente anda, ele já anda automaticamente. Esse daqui não.
ele faz a frenagem total, porém na hora de sair novamente, ele exige que o motorista pise no pedal do acelerador de novo. E se você quiser saber como desativa, é só pisar no freio. Pronto, pisou no freio, desativou o sistema. Então, resumo da Opera. É um carro muito legal de dirigir, muito gostoso. Ele tem uma pegada muito família, sabe? É uma característica muito forte dele. Mas o desempenho é bom o suficiente para você pegar a estrada, sem fazer ultrapassagens sem se sentir insegurança. E ao mesmo tempo, todos esses assistentes de condução tornam tudo ainda melhor. Imagina, você está na estrada, já está cansado e você ter todos esses assistentes aqui para te auxiliar. Por isso, a nota para o desempenho do Hyundai Creta é 8. Poderia ser 10 por ser um carro muito completo, só que quando a gente olha para o mercado, a gente tem outros carros que oferecem um desempenho mais esperto. Por isso é 8, mas realmente é um carro que é muito bom em diversos sentidos quando a gente fala aqui do seu desempenho. Mas é um motor, né, que já tem muito tempo de mercado, ele já está pedindo água, né? Vamos falar assim. Agora vamos falar do consumo. Vou até ativar aqui o controle de cruzeiro adaptativo de novo. Gostei desse controle adaptativo da Hyundai, muito espertinho, né? Eu aproveitei que eu tô aqui com vocês para testar pela primeira vez o GPS do Hyundai Creta, para ver se ele é eficiente, se ele é preciso mesmo, ou se é melhor continuar usando o Google Maps ou o Waze aí. Então vamos lá, vamos deixar ele rodando aqui e durante a nossa conversa eu vou falando as minhas percepções para você. Agora eu vou aproveitar para falar um pouco de consumo. Inclusive, deixa eu até ativar aqui o controle de cruzeiro adaptativo de novo. E aí a gente vai conversando. Se você for dando toquinhos, ele vai mudando 1 km por vez. Vai aumentando 1 km ou diminuindo 1 km por vez. Agora, se você segurar, ele vai de 10 em 10. Então, a gente está aqui numa via de 90. Então, vamos lá, 90. Agora eu trabalho com ele e a minha conversa é com você. Vamos falar do consumo desse carro. Ele faz 7,7 km por litro na cidade e 8,7 km por litro na estrada. Com gasolina, as médias passam para 10,9 km por litro na cidade e 12,4 km por litro na estrada. Segundo o comparativo lá do Inmetro, tanto da categoria quanto o absoluto geral, o Hyundai Creta 2.0 ele recebeu nota C. Ou seja, ele não é nenhum dos melhores, ele não é um dos SUVs mais econômicos e também não é um dos SUVs mais beberrões. Ele fica ali bem no meio do caminho, apesar de que eu considero que números como esses, para um SUV 2.0 de 167 cavalos, realmente é um consumo interessante. Eu não faria uma crítica, mas claro que a gente precisa considerar toda a concorrência e nossos critérios de avaliação. Por isso, para o consumo, a nota é 6. E aproveitando, já emendando com outro tema, vamos falar sobre o preço de revisão desse carro. Ele fica em R$ 5.400. Não é um dos mais caros, também não é um dos mais baratos. Eu vou colocar a tabela aqui para vocês poderem comparar com os outros SUVs, para vocês realmente entenderem do que eu estou falando. Mas quando a gente olha para a concorrência, a maioria fica ali na casa dos 4 mil e pouco a revisão. E alguns outros acabam ultrapassando para 6, 7 mil reais. Então ele está ali no meio termo, por isso ficou no meio termo, a nota é 6. Ficou abaixo da média? Nota 6. Então é por isso que o custo de revisão também é nota 6. Agora vamos falar de preço, que é um item muito importante. São 175 mil reais, gente. 175 mil reais para um SUV de uma marca generalista e um SUV compacto. Eu acho muito caro mesmo. Mas quando a gente olha para a concorrência, o Jeep Renegade, o Volkswagen T-Cross estão ali em 170 mil, 172 mil reais também. Então, realmente, ele está na média da categoria, né? Quando a gente fala de um SUV, versão topo de linha e com um motor mais potente. É claro que o Jeep Renegade tem a vantagem de já oferecer 170 cavalos desde a versão de entrada. Então, nisso aí, ele acaba levando vantagem, porque muitos SUVs têm uma versão mais potente quando a gente vai para um patamar mais alto. Então, por isso,
A nota para o preço é 8 também, porque ele está um pouco abaixo da média da categoria quando a gente leva em consideração todos esses quesitos que eu falei para você. Embora vocês possam questionar a nota por ser um carro muito caro, eu também acho que os SUVs estão custando assim um valor muito exorbitante, muito fora da caixinha e que tinha que dar uma retraída aí. Tudo bem que eles estão muito mais tecnológicos, muito mais completos do que há 3 anos atrás, por exemplo. E tudo isso tem um custo. Só que quando esse custo fica muito inacessível, aí eu acho que a situação começa a ficar complicada, né? Então, vamos colocar aqui na tela todas as notas que o Hyundai Creta Ultimate 2.0 recebeu até agora. Somando tudo, a gente tem 7,5, mas é claro que tem as notas dos itens bônus. E como ele conseguiu 0,8 nos itens bônus de segurança e também nos itens bônus de conforto, a nota dele vai para 9,1. É uma nota muito boa para uma avaliação. É um dos SUVs que teve a nota mais alta aqui no nosso canal até o momento, porque realmente 9,1 não é para qualquer um. O carro tem que ter muitas qualidades, muitos pontos positivos para conseguir essa nota. É como eu falei para vocês o tempo todo, ele tem pontos medianos como preço de revisão, o consumo, mas o desempenho é muito bom. O design tem controvérsias, há quem goste, há quem odeie, é muito polêmico, mas ele acaba ganhando o consumidor graças à sua lista de itens de série, que é uma das mais completas da categoria, não só em itens de conforto, como também em itens de segurança. E é isso, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui, espero que você tenha gostado dessa avaliação. Aproveite para deixar sugestões aí de outros carros que você quer ver no canal, ou até mesmo adaptações que nós poderíamos fazer nesse quadro. A sua opinião é sempre muito bem-vinda e lembre-se, aqui nada é absoluto, é um diálogo. Então, se você tem uma opinião contrária à minha, deixa aí, eu vou ler e vai ser muito prazeroso a gente poder trocar essas informações. Muito obrigada e até a próxima!